Olá pessoal, mais um vídeo, mais uma resenha. Vou falar hoje aqui do Ítalo Calvino, que é um autor que eu gosto demais. Eu gostaria de falar... O Ítalo Calvino tem muitos livros, todos os livros são muito bons, mas eu gostaria de falar especialmente de uma trilogia que levou o nome de História dos Nossos Antepassados. É uma trilogia que reúne, cujo livro inicial é esse livro que eu vou fazer a resenha hoje. Eu gostaria de fazer uma resenha com os 3 livros, mas aí eu quebro a sequência do que eu venho fazendo. Primeiro porque eu estou fazendo sempre uma resenha de apenas um livro por vídeo. E aí você vai me dizer, então eu podia fazer na sequência, os três vídeos, um de cada livro. O problema é que eu estou no 53º ou 4º vídeo, não lembro agora, e eu não repeti nenhum autor. Eu estou querendo, para pegar a maior quantidade possível de autores, eu estou evitando repetir. Então até agora consegui não repetir nenhum autor. E eu não quero, se eu fizer 3 vídeos do mesmo autor, eu vou repetir, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar por esse aqui e mais pra frente eu vou fazer dos outros 2, tá bom? Então vamos lá. Ítalo Calvino nasceu em 1923, morreu em 1995. Nasceu em Cuba, filho de pais italianos, mas logo após o nascimento ele voltou para a Itália, onde cursou a Faculdade de Letras e começou a escrever logo depois disso. Foi uma pessoa de sorte, ele conseguiu sair de Cuba antes do início do marxismo ter tomado conta da ilha. Se bem que na Europa, na Itália, ele lutou contra o fascismo e chegou a ser membro do Partido Comunista, mas ficou apenas 5 anos, depois pediu dispensa, se desfiliou ao partido. Uma pessoa de bom senso, né? Quase todo mundo tem na sua juventude tem uma inclinação. O mundo, já falei isso aqui em alguns vídeos, né? As ideias comunistas, socialistas, elas são muito bonitas. Então, quando você é adolescente e você lê isso, e normalmente na escola, os seus professores, todos eles são, ou quase todos são comunistas, então eles dizem, eles pintam maravilhas, então você começa a ler aquilo ali, é um mundo perfeito, é um mundo que não tem fome, que não tem matança, que não tem bandido, que todo mundo é igual, todo mundo tem tudo, ninguém tem falta de nada. Então quando você é jovem, adolescente, então você acaba acreditando nessa besteira e achando que isso aí é o paraíso na Terra. Depois, quando você, a maioria pelo menos, né, quando acorda para o mundo, começa a ler um pouco a história e vê que realmente, na verdade, não é assim, né, porque nenhum paraíso comunista foi realmente um paraíso, né, é um lugar onde todo mundo quer fugir, ninguém quer viver, então aí as pessoas deixam de ser. Então não foi diferente com o Ítalo Calvino, ele também foi e deixou de ser. Esse livro aqui foi escrito em 1952, na época que ele ainda era militante comunista, ele deixou de ser em 57. Mas mesmo assim esse livro não fala sobre política, embora tenha uma certa politização no tema. Bom, sobre o Calvino não tem mais muito o que dizer. Ele se tornou um autor e escrevia em tempo integral e tem livros muito interessantes. Esse livro aqui, que eu vou mostrar para vocês, que é o livro que eu estou fazendo a resenha hoje, Visconde Partido ao Meio, tá? Ítalo Calvino. É a história do Visconde Medardo de Terralba. É um nobre italiano que se alista para lutar ao lado dos cristãos na luta contra os turcos. Essa fábula, o Italo Calvino é um dos grandes expoentes do realismo fantástico. Realismo fantástico que prima principalmente por contar histórias que não são focadas na realidade. Elas têm componentes do realismo fantástico, que são componentes
você não tem lógica. Se você for pegar pela lógica, você não compreende o texto. Aqui no Brasil a gente teve o Murilo Rubião, teve o José J. Veiga, a gente teve aqui na América do Sul, aqui na Argentina, o Cortázar, o Gabriel Garcia Marques na Colômbia e muitos outros aí. Ítalo Calvino não é diferente, ele trata do realismo fantástico, o Saramago fez isso também, porque já falecido. Então, esse livro é uma espécie de fábula. Esse Visconde ele se alista, nós estamos no século XVIII, mais ou menos na metade do século XVIII, tem uma guerra entre turcos e cristãos, ele se alista para lutar aos lados dos cristãos. Os cristãos vencem a guerra, mas ele fica na frente de um canhão e acaba levando um tiro no meio do peito. E apenas metade dele, a metade direita, é encontrada, levam de volta para onde ele morava, ele é tratado pelos médicos e tudo mais e volta para o seu castelo. E eles descobrem, depois que ele se recupera, que na verdade o que retornou, essa metade que retornou, é uma metade muito ruim. Ela é apelidada de mesquinho, é a metade ruim dele. É uma pessoa malvada, ele quer cortar ao meio, ele quer judiar das pessoas, ele quer matar as pessoas, ele quer torturar todo mundo, ele encomenda forcas, encomenda instrumentos de tortura do marceneiro lá, de um carpinteiro. E é uma pessoa que todo mundo odeia. E depois de um tempo, lá do meio para o final do livro, é descoberto o outro lado dele, que é o lado esquerdo. E o lado esquerdo foi achado no meio da guerra e tratado por monges da floresta. Ele mora no bosque. E essa parte dele, que seria a outra parte dele, o título do livro é Visconde Partido ao Meio, essa outra parte dele é uma parte completamente boa, não consegue nem ter um pingo de maldade. E exatamente por ser o outro extremo, aqui o livro trata dos dois extremos, o mal absoluto e o bem absoluto. Também é uma pessoa que, com o tempo, começa a atrapalhar a vida das pessoas, porque é um excesso de bondade. Então, o que o livro quer mostrar com isso? Eu não vou me alongar mais. Tem muita coisa interessante nesse livro. Aí tem uma mulher que eles gostam, eles têm um duelo por uma menina que eles gostam, que eles querem casar e tudo mais. E eu não vou contar como termina, porque é um livro de 100 páginas. Se eu for contar mais do que isso, eu conto o livro inteiro. Qual que é qual que é o clima da coisa? Qual é o objetivo dessa fábula, vamos dizer assim? E quer mostrar aqui a dualidade do ser humano. Todo ser humano tem dentro de si o bem e o mal. Não existe um ser humano totalmente bom e um ser humano totalmente ruim. Todos nós temos dentro da gente um coeficiente de maldade e um coeficiente de bondade. Em alguns casos, o coeficiente de maldade é maior, a pessoa pende mais para um lado, no outro caso, de bondade, pende mais para o outro. Mas está sempre em equilíbrio, nunca é um extremo ou outro. Aqui nesse livro que ele mostra é o seguinte: se você cortar a pessoa ao meio e deixar a bondade toda de um lado e a maldade toda do lado, você cria dois opostos que são completamente impossíveis de se conviver. Obviamente, uma pessoa completamente mal, todo mundo consegue imaginar que é impossível de você conviver. Uma pessoa completamente boa também, porque ela quer ajudar e quer fazer o bem o tempo todo, e ela começa a atrapalhar a vida das pessoas. As pessoas não querem ser ajudadas o tempo todo, não querem que você seja solícito o tempo todo. As pessoas querem fazer as suas coisas por conta própria. Então, o que ele mostra nessa fábula é que não dá para ser... não tem lugar no ser humano para um extremo ou para o outro. A gente só consegue ser o que a gente é pelo equilíbrio das duas coisas. Às vezes a gente precisa do nosso lado mal para reagir a um assalto, por exemplo. A gente foi atacado na rua, reagiu a um assalto ou foi agredido por alguma coisa, a gente tem o nosso lado ruim ali que a gente vai
reagir, vai bater, vai fazer o que for possível para se defender. E tem que ter o lado bom. Então é o equilíbrio disso que nos torna humanos, né? Então esse livro faz é uma fábula entre esses dois lados, entre a parte boa e a parte ruim. Esse tipo de abordagem já foi empregada, por exemplo, pelo Stevenson no livro O Médico e o Monstro. Lá como é que ele faz essa metáfora? Lá ele faz a metáfora de um médico muito bom, muito bondoso, que desenvolveu uma fórmula, que quando ele toma a fórmula ele vira um monstro. Não é exatamente que ele vira um monstro por causa da feiura, ele vira um monstro porque ele passa a ser dominado pela parte ruim. Enquanto ele é um médico, ele é dominado pela parte boa. Então o médico e o monstro também faz esse tipo de leitura, para você entender os dois opostos. Então é isso. O que eu tinha para falar sobre o Visconde Partido ao Meio é isso. O final é muito legal. O livro é divertidíssimo, né? O livro é muito divertido. Tem passagens que você ri o tempo todo. O Ítalo Calvino é fantástico. E é um livro de 100 páginas. A minha edição aqui é da Nova Fronteira. É um livro de 100 páginas e a letra é grande. Então, isso aqui você sente e lê em 1 hora, nem isso. Tá? Eu falei que isso faz parte de uma trilogia, que é a trilogia dos nossos antepassados. A trilogia dos nossos antepassados começa com o Visconde Partido ao Meio. O segundo livro é O Barão nas Árvores. E o terceiro livro é O Cavaleiro Inexistente. São 3 fábulas, 3 metáforas, uma diferente da outra, e que se completam. Por que é a história dos nossos antepassados? Porque isso se passa no século XVIII, mais ou menos. Os 3 livros se passam mais ou menos no século XVIII. Então eles contam fazem meio que uma sátira da formação dos antepassados deles, né, os europeus, na verdade, porque ele é um italiano, ele está falando sobre os antepassados dos italianos. Então é bem interessante, eu recomendo a leitura, é um livro muito divertido, muito legal. Se vocês puderem, já comprem a trilogia, comprem os 3 livros e leiam na sequência. Na verdade, um não tem vinculação com o outro, tá? São 3 livros independentes, não precisam ser lidos em ordem, você pode começar pelo Cavaleiro Inexistente, por exemplo, ou pelo Barão. Não tem relação nenhuma, não tem personagens nenhum que se interrelaciona entre os 3. São apenas 3 livros da mesma trilogia que ele intitulou como a trilogia dos nossos antepassados. E os 3 livros cada um deles é uma fábula diferente e cada um deles tem um ponto tem uma metáfora para você tentar compreender um atributo do ser humano, da alma humana. Então os 3 livros são interessantes de ler por conta disso. Eu vou depois, quando eu deixar de fazer vídeos de autores sempre inéditos, quando eu começar a repetir autor, aí eu vou fazer o vídeo dos outros 2 livros. Mas eu já indico para vocês a leitura dos 3, tá bom? Então é isso. Se você gostou, dedinho para cima. Se você não gostou, dedinho para baixo. Se quiser se inscrever no meu canal, você clica ali, inscrever-se no canal. Esse canal é uma ferramenta que eu uso para divulgação de palestras literárias aos particulares. Se você tiver interesse, basta você entrar em contato comigo. Meu e-mail está na descrição do vídeo, tá bom? Resta dizer também que esse livro aqui, ele é encontrado em todos os sebos, é baratinho, e também você encontra nas livrarias, que é um livro que está sempre sendo reeditado. Então não é difícil de achar, tá bom? Isso aí, então uma saudação e até a próxima.